Quantos desafios aí no século XXI, até chamado pós-modernismo, né, Vini? Principalmente para um cristão. E é por isso que o tema de hoje é... Como viver em uma era secular. O Na Nuvem já está no ar! E foi para ser luz nesse mundo que o Senhor nos colocou aqui nessa terra. E hoje nosso tema tá maravilhoso. Vamos conversar com um time bem legal, não é mesmo, Sarinha? Isso mesmo, bate-papo que vai render. E nosso primeiro convidado é o Rafael Leone, executivo de vendas. Tudo bem, Rafael? Isso aí, pessoal. Prazer imenso estar aqui. Tem muita coisa para a gente poder compartilhar hoje. Isso aí. E Raquel? Eu mesma. Jornalista, muitas experiências legais, né, Raquel? Isso mesmo, jornalista, social media, repórter, um monte de coisa. Tá vendo? O jovem de hoje é várias multifacetado. Habilidades. É isso mesmo. Pessoal, nós vamos conversar agora sobre como um cristão pode viver nessa era secular sem se contaminar, né? E eu gostaria, antes de entrar nesse assunto, primeiro vamos lá entender o processo de conversão. Raquel, como foi que você foi encontrada por Jesus? Nossa! Então, eu gosto de falar porque eu fui para a igreja porque eu gostava de um rapaz. Olha! No ensino médio. E eu acredito que foi uma forma de Jesus me alcançar, né? Mas é engraçado, porque quando eu fui, eu não gostava de crente, né? E tinha exemplos um pouco ruins, né? Mas eu entendo também que eram pessoas da adolescência, né? Então, um jovem ali costuma, né? Não ser exemplo para muita coisa. Mas aí eu vi que ele era diferente, né? Inclusive, ele era baterista da igreja, então ele tinha um aspecto mais diferente. Ele era jovem, engraçado, enfim. Aí eu acabei vendo um outro lado diferente do cristão mesmo, né? Do cristão evangélico, no caso. E aí eu fui para a igreja e na primeira vez que eu fui, eu já aceitei Jesus, já comecei a me envolver na igreja, então foi uma forma que Jesus me trouxe para perto dele, né? E desde então, né, aos 17 anos que eu converti, e eu já estou com 29, então tem todo um processo, eu nunca desviei, graças a Deus, então foi algo muito de Jesus mesmo, e é isso, então eu agradeço essa pessoa, esse meu amigo, que é meu amigo até hoje, e por ele ter me apresentado esse mundo diferente, né? Que é o evangelho maravilhoso. Que legal. E você, Rafa? Rafa é meu amigo, eu pude discipular ele, né? Legal. Como é que foi seu encontro com Jesus? Exatamente. E, cara, eu sempre tive um contato muito próximo com Deus, só que não tão assíduo em relação a um contato muito próximo com o evangelho, de fato. Né? Eu tive uma base toda católica. E meados da pandemia, se eu não me engano, eu tive de fato a primeira experiência genuína e concreta com Jesus. Aí sim eu entendi de fato o que é o Evangelho, a beleza do Evangelho, eu entendi de fato o que ele realmente tinha para mim. A identidade do cristão, o propósito que ele tinha para mim. Então, por mais que eu tivesse tido, né, essa caminhada com Deus, entendendo ali, mas talvez não de uma maneira tão profunda, quando eu tive esse primeiro contato de fato com Jesus, esse relacionamento na intimidade, aí sim eu pude me converter, a caminhar juntos com o Vinicinho, inclusive, tem uma caminhada linda lá em Itabirito. Um abraço para o pessoal que estiver vendo agora, inclusive, e estou até hoje buscando cada vez mais crescer e ser o foco central, que é ser cada dia mais parecido com Jesus. Sim, Uau, escolhidos pelo reino e agora certeza. Sim continuam nesse mundo, né? Exatamente. Porque aí dessa experiência, né, com Deus, de realmente entendermos quem o Senhor é na nossa vida, né, acreditamos na Bíblia, na palavra, vai vir todos esses desafios, né, de ir contra os pensamentos aí deste mundo, que são tantos e tantos e tantos pensamentos, né, de realmente vivermos à luz da Bíblia. E a Bíblia fala sobre isso, nós vamos ser o quê? Luz. Né? A luz onde ela chega, né? Ela vai incomodar, né? E como vocês vivenciaram, talvez, nesse começo aí da conversão, esse processo de falar, poxa, peraí, isso aqui a gente fala, né? Eu posso fazer, não posso fazer, mas parte do princípio, né? Isso convém? Como que vocês vivenciam isso? Bom, no começo da minha conversão, entre aspas, né, foi tranquilo, porque eu sempre fui uma filha bem tranquila, não dei muito trabalho para os meus pais, graças a Deus. Mas na conversão a gente vê que não é uma mudança de comportamento, é uma mudança de essência mesmo que o Evangelho, que Jesus Cristo, ele traz para a gente. Não é só mudar o comportamento ali errado, mas é mudar a sua cosmovisão, a visão de mundo, e isso deságua em todas as áreas da sua vida, né? De relacionamentos amorosos, né, no caso, enfim, todas as áreas de profissão, e aplicar isso no dia a dia
foi um desafio mais nesse sentido, eu acredito que principalmente em casa, porque eu fui a primeira a converter. E meus pais eram católicos, tinha toda uma experiência católica, meu avô também era. Então, às vezes ele brincava assim, você virou evangélica, né? Tipo, num tom mais ácido. Mas eu lidava super de boa, às vezes falava com ele sobre o que o evangelho é, o que o evangélico é, né? Então, foi uma mudança brusca, mais no sentido em casa mesmo. E foi difícil. É desafiador, né? Não é desafiador. Fácil, não. Ainda mais que eu era muito nova, né? Sim. Então, eu tinha 16, 17 anos ali. Então, foi muito cedo, né? De certa forma. Gente, é bem louco, né? Porque justamente essa fase, né, da juventude, né? Eu vejo muito lá na igreja os adolescentes, né? O adolescente, ele tá ali imerso, né, a essa cultura. A questão da internet, da pressão dos amigos. Hoje, antecipou muitas coisas. Que o jovem vivia, hoje o adolescente, ele já tá vivendo. Exatamente. Né? E aí ele fala assim, nossa, peraí, né? Viver uma vida em santidade, viver uma vida que agrada ao Senhor, né? De um dia pro outro é desafiador, ainda. é desafiador. Você viveu isso também, Rafa? Total. E eu falo que dois princípios, né, que eu carrego muito acerca dessa questão de como um cristão, principalmente, pode se posicionar, né, numa era secular, é dois pilares fundamentais, que é ter uma identidade firmada em Cristo e posicionamento. Porque às vezes nós corremos muito atrás, qual que é a minha identidade, e quando a gente descobre que de fato nós somos filhos de Deus, nós partimos para um novo passo, que seria se posicionar nessa identidade que você descobriu. Então, nos ambientes, né, que nós estamos, seja na escola, no trabalho, em casa, com a família, enfim, independente do ambiente que esteja, nós temos clareza da nossa identidade de filhos de Deus e nos posicionarmos como tal, eu creio que não fica fácil, mas fica muito mais leve esse processo de caminhada com Cristo. Com certeza. E o que a Raquel falou, né? Tudo parte dessa essência, né? Dessa identidade. Porque quando Cristo nos transforma, é uma mudança total. Exatamente. Né? E a partir dessa mudança que eu vou refletir, né? E a palavra vai falar lá em Romanos, né, capítulo 12, para a gente não se conformar com esse mundo, né? E o mundo, na verdade, ele é muito tentador em nos atrair, né? E como foi assim, como é hoje? Porque, querendo ou não, nós ainda estamos nesse mundo, né? A gente se relaciona não só com pessoas cristãs, a gente tem um convívio na igreja, mas a gente trabalha no secular, né? Os filmes são seculares, as músicas são seculares, a roupa. E como é esse desafio para você, Raquel, hoje? Já madura em Deus, como você vê essa vivência? É engraçado porque eu estava pensando justamente nesse versículo, né? E eu vim para cá, né, para dar essa entrevista para vocês, pensando nesse versículo, porque a gente não pode ser retirado do mundo, né? E eu acho que um dos grandes, pode ser um problema quando a gente converte, que a gente não é muito ensinado, ou a gente também não busca essa informação de como conviver ali, né, no meio secular, porque a gente está inserido no mundo, né? E acaba que a gente às vezes quer afastar dos amigos que não são cristãos, né? E de certa forma alguns têm mesmo, mas outros ali dá para você continuar convivendo, mas apresentando o evangelho para eles, né? E hoje, apesar de não ter tantos amigos que não são cristãos, eu acho que a maior dificuldade, talvez para mim, né, falando sobre a Raquel Ramalho, é nessa questão de relacionamento mesmo, porque a gente sabe como é difícil a gente viver uma vida solteira e santa, né? Até é um desafio. Até esperar um relacionamento ali de Deus, né? E tem N questões, né, que as pessoas perguntam: por que você não namora? Por que você deve ter algum problema? E várias outras coisas, né? Que envolve a vida, né? Estou falando aqui, né, do que eu vivo, do que eu experiencio. Sim. E esse é um desafio muito grande que eu observo, assim, na minha vida hoje, né? Fora outros também, né? Mas como, por exemplo, profissionalmente falando, eu estou no meio de cristãos, então de certa forma é mais tranquilo, né? Crente também é difícil de lidar porque somos pessoas normais, nós temos pecado, temos vícios, né? De comportamento, então é difícil mesmo, mas nesse sentido de relacionamento, talvez seja hoje o meu maior desafio. Com certeza. E até nisso, por isso que nós temos que estar muito convictos, né, no Senhor, né, nosso coração. Eu gosto muito daquela frase, sempre falo, David Icke, né, que fala muito sobre isso. Ele fala: quem você ama mais? Você ama a Deus ou você ama a si mesmo? Sim. Né? Porque você ser cristão nessa era secular, você tem que amar muito a Deus. Porque se você amar a si mesmo, aquilo que seus desejos, você vai guiada por aquilo que você quer, você vai
vai seguir a sua carne, né? Os pecados. Mas se você ama a Deus, né? Por isso que o versículo, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí você está mesmo ali no Senhor, em Deus mesmo, em Cristo, rodeado, né? Como você disse, de pessoas cristãs, pessoas com o mesmo propósito que você, que vão te ajudar aí nessa caminhada a realmente a gente ser luz e a dizer não mesmo pro pecado. Porque a gente está falando dessa era secular, igual a Bíblia fala, né? Vocês estão nesse mundo, vocês não são desse mundo. E o mundo quer dizer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, né? E o pecado é isso, o pecado ele só causa destruição. O pecado ele nunca vem com uma coisa boa, uma coisa ruim. Ele sempre com uma aparência boa e vai ser bom, lógico. Só que ali no fundo a gente sabe que é o quê? Destruição. Então essa escolha, né, Vini, de fazer a diferença, de permanecer, é um desafio. O exemplo mais claro sobre isso, falando de um jovem, é de Daniel. Sim. Né? Gente, Daniel, meu Deus, tá ali num lugar tentador, né? O luxo, a posição que ele conseguiu chegar, ele tinha tudo para falar. As iguarias ali do rei, né? Exatamente, todo mundo. Gente, imagina você comendo ali só coisas sempre muito simples, do nada coloca um banquete maravilhoso, mas aquilo ali não veio de Deus. E o posicionamento dele nos ensinou, né? Ô Rafa, conta pra gente, assim, acredito que você trabalha num ambiente, vamos dizer assim, secular, como é lidar com esse... O convívio, esse universo. Dinheiro, né? Crescimento. Que um dia você já fez parte, mas agora você tem uma outra mentalidade. Olha, eu falo muito que tem como você ser gente sem deixar de ser crente. Olha. Que a gente pensa muito, não, mas se eu for para tal ambiente eu vou me perder, vou perder meus princípios. Mas tem como você, de fato, manter seus princípios ativos ali também. Amém. E quando se trata de ambientes, né, eu creio que existem ambientes contornáveis e ambientes que são incontornáveis. Os contornáveis são aqueles ambientes que você tem essa decisão, igual você comentou, de escolher estar ou não. Por exemplo, para que um cristão ele vai, sei lá, para uma boate no final de semana? Ele tem essa decisão, essa opção de não estar nesse ambiente. Mas sabemos também que existem lugares que nós não temos muita decisão. Eu vou do nada falar, não vou ficar na minha casa mais. Talvez esse jovem que está assistindo agora não tenha essa opção de sair de casa do nada. Então é um lugar que você precisa estar. A sua escola a mesma coisa, seu trabalho. Sim. Algumas pessoas no ambiente de política também, que é um ambiente que, querendo ou não, cristãos também precisam estar para se posicionar. Então são esses lugares incontornáveis. Então, entendendo que existem lugares que nós precisamos estar, aí sim nós entramos nesse pilar de como nos posicionar nesse ambiente. Eu falo que a questão, voltando no ponto da identidade, ela é tão importante porque ela te dá uma segurança a mais. Porque eu falo que a gente tem uma segurança muito maior e você é muito mais respeitado quando você se posiciona naquilo que você acredita do que quando você se deixa levar pelos prazeres da carne, por aquilo que as pessoas te oferecem. Porque se alguém te oferece alguma coisa, seja uma coisa ilícita ou até mesmo coisas lícitas também, e você simplesmente aceita ou se deixa levar, você está sendo somente mais um. Agora, quando você se posiciona de fato, não, peraí, isso aqui não convém para mim, isso aqui não faz parte daquilo que eu acredito. A pessoa, peraí, esse cara realmente é diferente. Essa pessoa realmente acredita naquilo que ele carrega. Então, quando você se posiciona na identidade que você carrega e principalmente jamais trocar as propostas, né, igual você comentou que vem no dia a dia, mas igual você comentou, sempre vai vir com boas aparências. Não, mas vai por esse caminho aqui que vai dar bom. Não tem nada a ver, que é o que sempre falo, não vai ter nada a ver, ninguém vai descobrir, ninguém vai ficar sabendo, vai ser bom para você, mas você para um pouquinho e reflete, opa, isso aqui vai me aproximar ou vai me distanciar do meu propósito? Sim. Será que se Jesus estivesse aqui no meu lugar agora, independente de ser um ambiente talvez catastrófico ali, que talvez um cristão ache, meu Deus, não cabe ali não. Qual que seria a atitude de Jesus naquele momento? Qual que seria o posicionamento de Jesus naquele momento? Então, eu sempre gosto de fazer essa reflexão. Se Jesus estivesse na minha posição aqui agora, no lugar que eu estou agora, como que seria o posicionamento dele? Como que seria o tratamento dele com as pessoas também? Porque, às vezes, o cristão, quando ele está em um ambiente secular, vamos dizer assim, às vezes o ego também fala um pouquinho mais alto, a religiosidade fala um pouco mais alto, e ele pensa que ele está acima dessas pessoas. E era para a gente ser luz, né, naquele ambiente, levar a palavra, falando ou não, você com as suas próprias atitudes, transbordando o Evangelho de Jesus, transmitindo de fato a mensagem do Evangelho, e às vezes o ego, a religiosidade falam mais alto, ao invés de você se aproximar das pessoas em amor, você acaba distanciando essas pessoas. Então essa análise é muito importante, nós sermos de fato luz nessa terra e trazer Cristo para os ambientes que nós estamos. Sim. E esse lugar é lugar de influenciar, né? Sim. Você levar ali Jesus, né? Você levar da maneira que
você é, né? Algo que eu gosto muito é aquilo que o Vini carrega, só ele carrega, né? E ele tem um propósito aonde que ele tem, onde está, né? O Rafa, a Raquel, eu. Então, o lugar que Deus te plantou ali não é à toa, é com as suas características, seu modo de ser, que você vai conquistar as pessoas, né? E eu queria até indicar esse livro aqui, gente, eu queria muito falar sobre esse livro aqui, que é Desconforme-se, né? Que é do pastor Richard Guerra. Ele é muito, 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 muito bom, que ele fala sobre os pensamentos, né? Até o subtítulo é Uma Alerta para o Jovem do Século XXI, que vai falar os pensamentos deste século, como o sincretismo, né? Todas as religiões levam a Deus, o ateísmo, o dualismo, muitos pensamentos. E ele vai falando assim, à luz da Bíblia, né? Como nós podemos então ir contra, né? E a gente reconhecer isso, porque são pensamentos que estão aí no nosso meio, né? E você tem que ficar de olho. Por quê? Tá num papo ali do seu trabalho, tá no filme que você tá assistindo, tá numa coisa que você tá vendo ali no celular. Então, o tempo todo a gente está sendo influenciado por esse século, que a gente acha que está ali muito distante, não, está muito próximo da gente. Então, como a gente deve tomar cuidado mesmo com esses pensamentos, porque nós acreditamos na Bíblia, né, na palavra de Deus. Inegociável. Inegociável, né? A Bíblia não está desatualizada, né? A Bíblia está mais atualizada que nunca. Então, você é firmado na palavra de Deus. E a Bíblia é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Então, sua fé está em Cristo, né? Na palavra. E é ela que você vai conseguir ali vencer os desafios. Então, posso, não posso? Devo, não devo? Como que é isso? Vai para a Bíblia, né? A palavra já vai falar. Como o jovem ele pode permanecer puro? Como o jovem ele pode permanecer, vamos trazer para agora, como ele vai ficar tranquilo com Jesus numa vibe totalmente distorcida? Apegando a palavra. Então, a palavra é um manual. A palavra, ela está ali realmente para ser essa direção. E por isso que é desafiador a gente ter que gastar tempo com a palavra. Porque a nossa carne também é inimiga daquilo que Deus quer fazer. Né? Já tem as forças externas do mal mesmo, né? Os espíritos malignos que já lutam, e também tem uma sociedade que não quer a palavra, né? Então a palavra, ela é pontual, ela é necessária, então invista tempo. Sim. Né? Hoje tem tantas coisas, tantas formas, aplicativos que te ajudam a ter um devocional. Demais. O YouTube, Spotify, o Na Nuvem, né? É uma forma de você ser discipulado. Eu gosto muito dessa palavra, ser discipulado, porque discipulado é você ter um caráter parecido com o de alguém, né? E nós estamos sendo discipulados por Cristo. Então o que eu ouço, o que eu vejo, o que eu falo, tudo isso vai criando quem eu sou e o que eu acredito. Sim. Então, se eu gasto tempo com as coisas de Deus, vai fluir de mim, porque influência é literalmente influenciar. Isso. É o que é interno, junto à palavra interior, e o que flui do interior. Isso. E você é aquilo que você se alimenta, né? Isso então, se você tá ali alimentando só com porcaria, ouvindo só coisa, o celular, a gente passa horas ali, às vezes, no celular. O que a gente está assistindo? Essa gestão nossa de tempo, aquilo... Será que, em vez de eu estar aqui perdendo meu tempo, eu posso estar lendo um livro? Né? Eu posso estar ouvindo um podcast que vai me edificar? Eu posso estar mais envolvida nas coisas da igreja? Estar com pessoas com propósito na minha vida? Escolher o que alimenta. Tudo isso faz a diferença, né? E para você, Raquel, você vê isso também, assim, essa vida diária, né? De busca do Senhor, faz diferença também para você? Totalmente. Meu Deus, é tão importante, né, ter esse contato com Deus no devocional todos os dias ali, fora as experiências dentro da igreja, né? Ser discipulado, como o Vinícius disse, a gente não pode caminhar sozinho, né? Essa aqui é a verdade, independente se você é mais novo, mais velho, se você já está há muito tempo na caminhada cristã, né? Ninguém sobrevive sozinho. O evangelho é sobre pessoas, né? Então você tem que estar ali inserido numa igreja, inserido num grupo de cristãos bem fundamentados na palavra de Deus para poder conseguir sobreviver mesmo nesse mundo, porque não é fácil. Imagina viver sozinho, né? Então, nós temos que ter esse contato diário, não negociar o nosso devocional, mesmo que seja difícil. Como você falou, trazer coisas para o dia a dia que edifiquem, né? Você não precisa ficar lendo ali a Bíblia o dia todo, mas você vai consumir que tipo de conteúdo você está consumindo, o que você está conversando, o que você está pensando. Então, tudo isso influencia no nosso comportamento, que nada é neutro, né? É verdade. Não existe nada neutro, né? Então, a gente tem que estar bem... Não, e a vida do cristão é essa vida integral, né? O tempo todo, desde que você está dormindo, acordando, você tá, o tempo todo Deus está ali com você. Então, a gente realmente está ali sensível à voz de Deus, né? Obediente a Ele, né? Está alimentando a mente, né? Com coisas que edifica. A gente não consegue separar isso. o secular
do espiritual, né? É. A gente é cristão o tempo todo. Tá tudo junto. E a gente tem que estar preparado porque a gente está vivendo um tempo mesmo que a gente vai ser perseguido, Sim, né? odiado. Odiado, Já né? começou, né? E aí a gente tem que estar pronto para isso, para perder amizades, né? Para renunciar às vezes tantas coisas, até cancelado. uma boa proposta de emprego. Às vezes você tem uma grande proposta de emprego e você fala assim, uau, essa é a hora. E ali não vai glorificar Deus. Deus sabe que ali você vai perder seu coração e Deus já fala assim, sai fora. Difícil, né, Rafa? Muito difícil. Não, demais. E igual eu falei, por isso que é tão importante a gente ter essa clareza do propósito, porque quando você tem essa clareza, você não vai ser seduzido pelas propostas que vieram no meio do caminho, que vão ter. Seja uma proposta de trabalho, seja qualquer tipo de proposta que seja, quando você tem essa clareza, cara, esse aqui é meu propósito. Deus me colocou nesse lugar com um propósito. Deus me colocou com essa pessoa com um propósito. Enfim, qualquer que seja o âmbito de nossas vidas, temos essa clareza, dá um norte muito, muito grande para nós também. E eu sei que nessa questão de secular, cristão e tudo mais, gerar, mas pode ou não pode? Acho que a pergunta principal não é nem se pode ou não pode, é se convém ou não convém. Isso. Porque a gente fica muito preso nisso. Ah, será que eu posso fazer isso? Não posso fazer aquilo? Mas é uma reflexão interna. Mas será que convém? Eu costumo até ser um pouco chato com algumas questões de conteúdo, que eu sempre me pergunto, isso aqui vai me edificar na minha caminhada com Jesus ou no meu trabalho? Se não vai, para que eu vou trazer para mim? Seja uma música, seja um filme, seja uma série, seja um podcast que seja. Cara, se não vai me edificar na minha caminhada com Cristo, se não vai me edificar no meu trabalho, naquilo que eu faço no dia a dia, não tem um porquê eu ficar absorvendo para si. Porque todos nós somos influenciáveis. Mas a pergunta é, do que nós estamos nos deixando ser influenciáveis? Isso. Será que nós estamos sendo influenciados pela palavra, pela verdade do Evangelho ou por tudo aquilo que nós vemos no nosso dia a dia? Então, a pergunta não é posso ou não posso, mas será que convém ou não convém? Me aproxima ou me distancia da verdade de Cristo? Não, isso é o tempo todo, a gente tem que fazer isso. Eu falo muito, você tá no Netflix, você tem que tomar muito cuidado. Porque, gente, muita baixaria, né? Então eu tenho que fazer esse filtro. De cara, né? Assim, você nem precisa acessar um filme específico, né? Sem você, só ligou ali a Netflix ou qualquer outra plataforma, ele já te entrega algo. Sim. Né? E aí que você tem que tomar muito cuidado. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, Rafa. E já que nós entendemos nosso propósito, né? Como você vê aí que o cristão deve ser mediante a uma era secular? Eu falo sobre essas áreas mesmo. A Netflix, a política, a medicina, todas as áreas. Como você acha que o cristão pode estar nesses lugares? Boa. Cara, para mim, princípios, eles são inegociáveis. E quando você tem essa clareza de princípios também, você não negocia independente da situação. Se chegar uma pessoa que você respeita muito, com alguma proposta, seja de trabalho, seja no ambiente de política, né? Creio que talvez é um ambiente também que acontece muitas coisas, se chegam várias coisas que você tem ou não que fazer. No ambiente da escola também, se você não fazer tal coisa, você vai ter que sair do grupinho de amigos. Enfim, independente do lugar que você esteja, quando te chegam com alguma sugestão, com alguma coisa, não negocie princípio. A integridade, ela é algo que é inegociável. Então, quando você tem, de fato, isso enraizado no nosso coração, através, obviamente, da palavra, eu creio que, mais uma vez, não se torna fácil, mas se torna muito mais leve. Quando você, de fato, se posiciona naquilo que você acredita, igual eu comentei, você se torna muito mais respeitado por aquilo. Parece que não. No início, você é muito mais perseguido, as pessoas, talvez na escola vai te zombar, talvez no ambiente de trabalho, de política, familiar até mesmo que seja, igual você comentou, né? Ah, virou crente, virou evangélico agora e tal, mas persevera. Amém. Siga firme naquilo que de fato Deus te colocou, naquela verdade que Ele colocou no seu coração, que eu creio que você lá na frente vai, opa, valeu a pena. Valeu a pena e o principal, outras pessoas ao olhar esse meu posicionamento, cara, realmente acho que faz sentido seguir esse tal Jesus aí. Vou começar a buscar um pouquinho mais. Então, por mais que no começo seja um pouco difícil, seja um pouco desafiador, mas lá na frente vale a pena, porque o maior de todos está com a gente. Então, acho que esse é o melhor motivo de alegria que nós podemos ter. Mesmo que no começo seja difícil, no final vale a pena. E a satisfação de ver pessoas também seguindo com você nessa mesma caminhada, ela é a melhor de tudo. Sim, e lembrar que toda a ajuda de quem? Do Espírito Santo, né? É Ele que vai nos ajudar, né? Nesses desafios você não está só, né? É Ele que vai estar com a gente ali nos guiando, nos direcionando essas escolhas. Quando a gente vê algo que fala assim, não posso assistir, não posso ouvir, é o Espírito Santo já sinalizando, né, nosso coração. E é a santidade, né? Sem santidade, ninguém verá o Senhor, né? E você, Raquel, já deixou um recado pro pessoal de casa. O que você tem a dizer aí para esse cristão que luta com esse desafio, né? De permanecer numa era secular sem ser contaminado? Como a gente conversou o tempo inteiro aqui, não tem como a gente ser
retirado desse meio, né? Então, eu acho que a gente tem que ser o primeiro, como cristão, o primeiro a se arrepender, o primeiro a pedir perdão, o primeiro a buscar reconciliar com as pessoas. É difícil, porque a sua carne vai ser ali o tempo inteiro confrontada, porque o nosso ego é gigante. Então, assim, seja na sua casa, entre amigos, no seu trabalho, seja diferente mesmo. Tenha esse coração que as pessoas não vão ver por causa de você, mas por causa do Espírito Santo. A gente tem que ser essa pessoa mesmo que não vai fofocar, não vai falar mal de ninguém. Ou então, quando acontecer isso, ser o primeiro a pedir perdão. Olha, eu falei isso, eu fiz aquilo, com você me perdoa. Sendo pessoas cristãs ou não. Principalmente se não for cristãs, que aí ela vai ver o Espírito Santo ali agindo em você e querer conhecer esse Jesus que a gente tanto fala, né? Então, assim, é viver uma vida sem hipocrisia. É isso, não tem muito que E tudo viver. que você falou, né? Inicia nessa vida com Deus, nessa transformação. Porque é um processo natural. Quanto mais você conhece o Espírito Santo, o Senhor, mais ali vai fluir da sua vida, né? E as pessoas falam, às vezes não precisa você falar nada. A pessoa já olha pra você e já fala assim, tem algo diferente nessa menina, tem algo diferente nesse menino. Exatamente. É o Senhor mesmo na nossa vida. E é Deus que vai ali realmente nos guiar e nós vamos exalando, né? Esse bom perfume de Cristo. A gente não pode ser motivo de chacota pro mundo. Exatamente. Então, nós temos que realmente entender que nós não somos iguais. Não porque somos melhores, mas porque realmente temos um Espírito, somos o templo do Espírito Santo, discípulos de Jesus aqui na Terra. Então, para ser diferente mesmo, ainda que doa, e enfim. Isso aí. É isso mesmo, negar a si mesmo, né? Até que o dia Jesus volte e a gente vai pra glória. Glória a Deus, É isso aí, pessoal. Nosso programa já tá no fim. Sarinha, tá acabando muito rápido, esse tá? papo tá muito rápido. Mas a gente fica muito feliz, né? De que você está aqui sendo edificado, e terça-feira que vem nós tivemos às 19 horas com um tema maravilhoso. E vai pro YouTube se você perdeu um dos nossos programas, né, Sarinha? Então não perca na nuvem tá demais, fica ligadinho e até a próxima. Até!